Olá, colaboradores e servidores do Ministério da Agricultura. Meu nome é Márcio Schultz, eu sou psicoterapeuta e há mais de 25 anos trabalho com um ferramental que ajuda as pessoas a compreenderem um pouco mais sobre a influência das emoções em sua perspectiva de realidade, nos seus relacionamentos e em suas decisões. E eis um momento muito interessante para conversarmos sobre a influência das nossas emoções. Nosso mundo, de certa forma, está sendo colocado de cabeça para baixo, não totalmente, mas grande parte dele, e nos vemos em situações em que não tínhamos nos planejado, não tínhamos nos organizado, não temos a devida estrutura. Tenho alunos que estão me dizendo: Márcio, eu estou trabalhando em home office e eu não tenho escritório em casa. Eu e minha esposa temos que compartilhar junto com meus dois filhos o mesmo ambiente aqui, o computador tem que ser o mesmo, e isso vai gerar um contexto, uma reação emocional, da qual eu quero falar um pouco com você agora. Até porque quanto mais claro você tiver esse contexto, principalmente na questão emocional, porque não sabemos exatamente para onde essa pandemia vai ainda, como o mundo vai ficar pós-pandemia, mas como mais claro você tiver como você está reagindo, a leitura de como você está emocionalmente reagindo à situação, mais facilmente poderá também identificar caminhos e alternativas que sejam mais saudáveis, tanto para a tua vida pessoal quanto profissional. Então, um dos temas que é muito comum, dado o confinamento e as tensões, é a casa estar tensa, o relacionamento ficar tenso. Nunca tivemos tantas queixas de problemas domésticos, de violência doméstica, quanto agora. Claro, antes tínhamos as nossas válvulas de escape, né? O casal tinha suas válvulas de escape, seja ir à academia, ir a um cinema, um jantar, os amigos, jogar um futebol, cada um tinha suas válvulas de escape. E agora que nós nos vemos confinados no mesmo ambiente, tendo que lidar obrigatoriamente até com uma certa tensão nas relações. E é natural que fiquemos um pouco mais à flor da pele. E esse é um momento interessante para nos munirmos de autoconhecimento e alargarmos a nossa capacidade de resistir, digamos assim, às tensões, né? Criando uma tolerância maior, que é a palavra-chave hoje em dia. Não, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que as coisas não estão mais como eram antes. A casa, que agora virou home office também, ela não vai estar num nível de organização como estava antes. Tem gente que achava assim, com mais tempo agora vou dar uma geral na casa, e algumas pessoas, talvez que morem sozinhas, até consigam fazer isso. Mas a maior parte das pessoas que vivem em família estão vendo que a ordem da casa, a organização da casa não está a mesma. Ela perdeu espaço. E isso faz com que alguns de nós, mais do que outros, fiquemos uma certa tensão do que tem que ser feito, que deve ser feito, que tinha que acontecer. Isso não vai lhe ajudar muito agora, não. Bem pelo contrário, vai botar areia na engrenagem. Esse é o momento de você refletir um pouquinho mais e perceber que para ninguém, de certa forma, essas tensões têm ajudado. E fazer disso, do limão, uma limonada. Como é que eu posso fazer dessa situação, Márcio, do limão uma limonada? É um bom momento para você refletir um pouco sobre quais são as suas exigências em relação ao seu relacionamento conjugal, familiar, as suas exigências em relação ao lar e começar a abrir mão de algumas coisas que não são tão importantes, para ficar e sim sustentar aquelas que são as mais importantes e dentre delas o relacionamento e a família, que são bem mais importantes do que se a coisa está no lugar ou não está no lugar, se a limpeza está ok ou não está ok. Então, para que a gente se desfaça dessa perfumaria, o momento é bastante propício. Porque no nosso dia a dia, porque nós temos, como eu citei há pouco, as nossas válvulas de escape, por vezes nos mantemos apegados a um certo princípio e ordem que pode até funcionar no nosso dia a dia. E não tem nada mal com isso. Mas agora, como os espaços estão sendo mais divididos, é um momento de você também dividir um pouquinho, né, e liberar um pouquinho nosso nível de exigência. Eu sei que para alguns de nós isso é mais fácil do que para outros. Alguns de nós temos mais dentro de nós essa necessidade de ordem. E é para você que hoje você tem como um desafio evolutivo, literalmente um desafio evolutivo. Porque não é tensionando mais, não é se exigindo mais
que você vai fazer com que o lar e a ordem prevaleça. Não, isso vai fazer com que você se tensione mais, vai ficar um chato, uma chata, e ninguém ao seu redor vai aguentar você. E até você mesmo não vai se aguentar por tanta tensão. Esse é o momento de respirar. Respirar e abandonar um pouquinho a expectativa de que as coisas tenham que ser exatamente como eu gostaria que fossem. Você provavelmente está sem uma estrutura ideal. Você provavelmente, são poucos aqueles que têm um escritório em casa e tal, e está tudo tranquilo, que já faziam home office. Talvez você esteja vivendo uma situação que não é a mais agradável, você não é o perfil de home office. Isso tudo vai gerar mais tensão ainda no processo. Então, um dos elementos que eu queria trazer para vocês é exatamente isso. Cuidado com as tensões. Tensão. E quando eu falo tensão, é tensão mesmo, tensão muscular, tensão mental, aquele subconsciente dizendo assim, ó, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que terminar aquilo, sabe? Eu me tensiono pelas minhas pressões internas, tenho que, minha agenda começa a... E pela pressão externa. Não é momento de você botar mais peso do que já existe. Ou seja, já vivemos uma situação problemática. Não cabe aqui aumentar o problema, criando mais tensão. Eis o momento de nós criarmos uma capacidade mais elástica. E isso é interessantíssimo, porque vai te ajudar também a trazer essa elasticidade, essa resiliência para a sua vida pessoal e profissional pós-pandemia. Isso é um aprendizado. Talvez não seja o melhor contexto para esse aprendizado, certo? Mas, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, este é um contexto que sim proporciona uma enorme possibilidade de você começar a rever as tensões que você carrega, certo? E essas tensões têm várias facetas. A sua crítica com as coisas, o seu nível de exigência, como eu citei bastante aqui, o seu nível de exigência consigo mesmo, certo? Você deveria estar lendo mais, deveria estar fazendo, sabe? Calma, relaxa. Não está sendo bom para ninguém, não seja você quem cria mais areia na engrenagem. Isso vai piorar ainda mais a situação. Então, em relação a esse primeiro ponto da tensão e das expectativas, entendam, as coisas não vão funcionar exatamente como gostaríamos. Nós não vamos ter as estruturas, ou nem a estrutura necessária nesse momento, porque foi muito em cima do laço, não teve tempo para ninguém se organizar, não havia estrutura mesmo, e é isso que a gente tem que fazer do limão uma limonada. Isso não quer dizer que temos que ser, assim, entrar numa postura de, é assim e deixa a vida me levar. Não, não. É necessário que nós nos posicionemos em relação a isso tudo, mas com resiliência, entendendo que as coisas não vão ter necessariamente a prontidão de que esperaríamos num momento que fosse mais normal. Essa é outra questão interessante, né? O que é normal agora? Porque o mundo que vamos viver pós-pandemia, né, o normal pode estar um pouco distorcido. O que me leva à segunda frequência emocional muito comum nesse período de confinamento, esse período de home office, que é a ansiedade. Talvez esse seja, inclusive, um dos elementos mais comuns, até antes da pandemia. E a ansiedade, essa ansiedade voraz de querer saber o que vai acontecer no futuro para não ser pego de surpresa, sabe? Querendo analisar todos os cenários. E, olha, não tem ninguém nesse planeta que sabe exatamente como o mundo vai se organizar pós-pandemia, como o nosso trabalho vai se organizar, como o nosso dia a dia vai se organizar. É bem provável que não esteja muito longe do que você já vive, mas algumas coisas literalmente não vão ser mais como eram antes. E outras coisas novas que já estavam aí na boca, já estavam para acontecer, né, estão sendo aceleradas. Né? O próprio processo dos sistemas se interligarem para que a gente possa ter mais a atividade home office. Para algumas pessoas isso vai ser maravilhoso, para outras pessoas deixa sem o chão, sem o horário específico, sem a demanda específica. É como o meu chão fosse retirado, como se a segurança fosse ameaçada. E a consequência disso, de eu não saber exatamente qual é a posição que eu devo tomar, é a ansiedade. Inclusive a ansiedade que vem da própria tensão, que já falamos há pouco, do próprio lar, das coisas que eu não sei como resolver, das tensões novas que estão aparecendo, os conflitos novos que estão aparecendo. Outro elemento que nós vamos ter que aprender a lidar. E como é que aprendemos a lidar com a nossa ansiedade? Baixando também nossas expectativas. Notem que baixar as expectativas nesse momento vai ajudar tanto na tensão
quanto na ansiedade. Essa mente que quer controlar tudo, quer saber exatamente como vai acontecer, ela vai ter que ganhar espaço com um pouco do caos. Interessante essa palavra agora, né? Caos. Só que caos, que eu estou citando aqui, não é necessariamente negativo. Caos aqui seria mudança, transformação. E a mudança e a transformação não necessariamente estão vindo da maneira que nós gostaríamos, organizada como nós gostaríamos, sabe? Planejada como nós gostaríamos. Exato, seria muito mais interessante se isso fosse planejado, organizado, com o devido tempo e devida estrutura. Sem dúvida. Quem negaria isso? A questão é que não é isso que aconteceu, não é isso que está acontecendo e tampouco é isso que vai acontecer nos próximos meses. As coisas vão estando acontecendo de um jeito que não estão tanto no nosso controle e isso vai criar uma síndrome, uma preocupação com o futuro. Tem uma frase que eu costumeiramente falo nos meus cursos e quero citar aqui novamente. Eu não sei bem como eu resolvi as coisas da minha vida até então, mas o que eu sei é que várias coisas que eu não imaginava que poderiam acontecer, aconteceram ao longo da minha vida, desses 50 anos de vida, e que nem sempre eu sabia como lidar, e fui aprendendo no meio do caminho. Moral da história, você não precisa saber exatamente o que vai acontecer para ter suficiente potencial para resolver. Mas se você ficar congelado pelo medo, pela preocupação, sem dúvida vai perder grande parte da sua capacidade de perceber alternativas, de abraçar essa perspectiva nova, de reconhecer alternativas que antes simplesmente não estavam à nossa disposição. Note que até as pessoas estão com uma disposição para a mudança diferente do que antes da pandemia, certo? O mundo está mudando, então é um momento adequado para a gente rever nossas preocupações, as nossas tensões também e começar a olhar para o mundo como ele está sendo e começar a aprender a lidar com as coisas quando elas vêm, mais just in time. Eu sei que isso pode ser para algumas pessoas um pouco amedrontador, sabe? Não ter clareza do que vai acontecer no dia seguinte. Mas se você pensar bem no seu histórico de vida, não é novidade não ter clareza exata sobre o que vai acontecer, certo? E mesmo assim nós chegamos onde nós chegamos. O que eu quero dizer com isso é que não é garantia de que no passado eu sabia, é que no futuro vai dar certo também. Essa postura de saber para aí sim realizar, ela pode ter sido bem-vinda no passado e vai ser bem-vinda também no futuro, mas nesse momento presente ela vai lhe gerar um maior volume de ansiedade, um maior volume de preocupação. Então, relaxa, respira. A melhor coisa para esse momento é respirar e perceber sua respiração. Não no sentido de deixar as coisas soltas, mas respirar e refletir um pouco a respeito do que é realmente importante, certo? O que de fato estou fazendo aqui, certo? E perceber que muitos de nós estamos em melhor situação do que a maioria das pessoas do planeta. E sendo assim, não faz sentido perdermos a cabeça, não faz sentido nos angustiarmos, certo? Como eu trabalho com o Enneagrama há muito tempo, tem um ponto no Enneagrama, que é o ponto 4 no Enneagrama, que numa esfera do plano mental, fala-se do sofrimento tolo. E o que é o sofrimento tolo? É o sofrimento causado e criado pelo próprio indivíduo. Então, existe uma situação real que está acontecendo no planeta, está acontecendo na sua casa, ok? Perfeito. Mas existe uma interpretação do que está acontecendo. E essa interpretação do que está acontecendo gera mais sofrimento do que o próprio acontecimento em si. Com a maior parte das pessoas, o sofrimento que nós causamos a nós mesmos, pela interpretação que fazemos da realidade, é o nosso maior algoz, certo? Somos vítimas das nossas próprias interpretações. E também dessa maneira, estamos vivendo um momento de oportunidade de rever com outros olhos o que está acontecendo ao seu redor. É um momento de perceber aqueles elementos que valem a pena, inclusive, recuperar no sentido da gratidão. Tem vários aspectos na sua vida que tenho certeza, como na minha também, que merecem um olhar de gratidão. E se a gente for questionar isso de forma objetiva, vamos perceber que sim, existem situações que merecem nossa atenção e não estão como nós gostaríamos, mas são muito menores do que aquilo que já conquistamos, do que temos ao nosso redor, que pode ser ainda mais usufruído. Perder essa dimensão vai te gerar mais angústia, mais frustração. E quando você vê, você está criando maior
dor do que necessário. É fato, nós não temos muito livre-arbítrio sobre o que vai ocorrer em nossas vidas. Mas o nosso maior livre-arbítrio, a parcela maior do nosso livre-arbítrio, é como vamos interpretar isso. É o que fazemos com o que acontece com a gente. E esse é o momento de buscarmos soluções que sejam mais saudáveis. Não cairmos na tentação da tensão, da ansiedade, da angústia e começarmos a olhar para as coisas com o valor que elas realmente têm. Não criando um valor que não está lá, que era perfumaria, que já era antes perfumaria. E que hoje você pode perceber que vive sem. Certo? Alguns luxos, alguns confortos, algumas situações mais confortáveis, seja porque eu sei que vai acontecer no dia seguinte, seja porque os espaços estão melhor dimensionados, esse tipo de conforto nós estamos perdendo, certo? Claro, é temporal, que bom que é temporal, mas mesmo assim é um momento de aprendizagem. Eu tenho certeza que se você utilizar esse momento de aprendizagem, vai sair desse período, que vamos sair de uma maneira ou de outra, com uma capacidade de lidar com as coisas, de ver o que tem valor ou não, bem maior, de refletir sobre aquilo que faz sentido e significado. Chamo você então para essa reflexão, no seu dia a dia, com as tensões que você está tendo dentro de casa, com as angústias que o contexto gera, com a preocupação do dia seguinte. Né? Apesar de tudo isso, o que faz sentido e significado em suas vidas, na sua vida, no seu cônjuge, na sua família, e que vale a pena focar. E parar de gastar nosso tempo com coisas que não estão na nossa direção, que fazem parte desse momento, certo? Não é o que acontece com você, é como você lida com o que acontece com você. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas nesse momento específico, se você não fizer algo por essa perspectiva, por você, você vai ser vítima da situação e vai sofrer ainda mais com angústia, ansiedade e tensão. Então, chamo para essa reflexão e espero que você tenha o suficiente autoconhecimento para perceber que essas ondas internas criadas pelas nossas interpretações estão mais dentro do nosso livre-arbítrio do que muitas vezes gostaríamos de emitir. Até uma próxima.